Aliás, a gente vai falar de um assunto com o que já estamos acostumadas e estamos tirando de letra, inclusive, tá? Que é lidar com um homem babaca. Não, nem todos os homens são babacas, mas alguns, infelizmente, são. E nesse caso que a gente está falando, a gente não está nem falando de babaquice, porque muitos casos são crimes. É que o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, lançou a segunda edição do livro, gente, que está aqui comigo, ó, Como Não Ser um Babaca, que é para ajudar a explicar os comportamentos que as mulheres não estão mais aguentando, gente. Elisa Bruno, que é diretora de comunicação do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, falou com a gente sobre essa publicação. Ela conversou com a Rafa Polo e contou que o sindicato decidiu fazer esse livro quando uma mulher assumiu a diretoria e aí ela começou a pensar mais em iniciativas contra a desigualdade. É a gente vendo que é a ascensão das mulheres em cargo de liderança que vem permitindo que a gente possa abrir discussões importantes com relação aos assuntos que tangem a violência contra as mulheres. Sema, você já deu uma olhada nesse livro e já encontrou aí colega de trabalho machista? Me conta. Ai, Cris, muito. Demais, em vários lugares e áreas diferentes, assim. O título do texto do prefácio é uma coisa que já me toca muito, que é: não há nada pior do que se sentir paralisada pelo medo. Eu acho que, acredito que vocês também já devem ter passado por isso, que eu acho que vai desde a microagressão, de você ter vontade de dar a sua opinião numa reunião, por exemplo, ou de você achar que tem uma solução para uma coisa e você não se sentir confortável, ou ser atropelada, ou alguém pegar a sua fala para explicar algo que você já falaria. Esse tipo de coisa acaba minando demais a nossa presença no mercado de trabalho e até mesmo a nossa possibilidade de avançar, né? De crescer, de ganhar mais, de receber promoções, porque a gente acaba desacreditando completamente da nossa capacidade e silenciando o que, né, em outras palavras, acaba por nos afetar financeiramente também, né? Esse machismo, essa violência presente no nosso dia a dia e no mercado de trabalho, principalmente. Já aconteceu comigo, aí num outro nível, né? Num nível de realmente crime, de eu ser, de fato, assediada fisicamente por um antigo chefe, assim. Eu levei um tapa na bunda, por exemplo. Eu estava na mesa da minha coordenadora alinhando um projeto, ele passou por mim e fez isso. E naquele momento a gente se sentiu paralisada pelo medo, assim, tanto a minha coordenadora quanto eu. A gente realmente não sabia o que fazer, o que falar. Eu era muito mais nova, isso tem muitos anos. E a gente não falou, a gente nem falou sobre o assunto. A gente demorou um tempo para falar: nossa, aquilo que aconteceu realmente foi um erro. Será que eu denuncio para o RH, para o Código de Ética? Será que não? E acabou que eu não fiz nada, né? Eu acabei só chamando a atenção dele, conversando com ele sobre isso muitos anos depois. Mas olha que nível de violência, né? Não era para ser assim, era para ter acontecido uma denúncia, era para a reação ter sido muito mais, como posso dizer, compatível com a violência que eu sofri, né? Então, eu acho que isso é comum e acaba, de fato, minando a nossa presença nas empresas e fazendo com que a gente não seja mulher e use toda a nossa capacidade na máxima potência, né? Eu acho que ser mulher acaba fazendo com que a gente acabe se diminuindo mesmo no dia a dia. Nossa, acaba muito, faz com que a gente escolha outras roupas para ir trabalhar. Eu entendo exatamente o que aconteceu com você. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, ali por volta dos meus 18 anos, eu tinha um chefe que me assediava sexualmente o tempo inteiro. E eu evitava ficar sozinha com ele no ambiente de trabalho. E ele assediava outras mulheres também e a gente nunca fez nada. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia nomear aquilo que estava acontecendo com a gente. Hoje, já mais ciente de tudo isso, eu certamente teria feito uma denúncia e com certeza mandaria esse livro para ele e para outros colegas que também já tiveram atitudes extremamente abusivas comigo. Fibe, você mandaria esse livro para alguém? A todos, né, Cris? Eu acho que eu mandaria esse livro, por isso que ele está sendo bem distribuído, esse livro. Eu mandaria para todo mundo, porque eu acho que o machismo, ele está entranhado na gente, em nós mulheres e nos homens muito mais, porque pelo menos a gente está pensando sobre isso, mas a gente é educado, assim, é a tal da socialização de gênero, né? Os homens são educados e eles essa palavra vai ser difícil.
essa violência é muito mais invisível para eles, porque eles não sentem na pele, né, Cris? Então é isso, a gente está aqui falando de coisas que a gente sofreu. Quando a Sema fala, quando você fala, eu imediatamente começo a passar um filme na minha cabeça das situações que eu já vi ou já sofri. Então todas nós entendemos isso muito, e os homens, infelizmente, a maioria deles, não são todos, não entendem então visceralmente o que acontece. Então é bom sempre parar para pensar sobre isso e ler sobre isso, porque isso que a Sema falou é muito importante. Isso joga a gente naquela tal da síndrome da impostora, da gente achar que a gente não está qualificada para aquele lugar, da gente desconfiar da nossa capacidade, e com isso vai minando as nossas forças e também o nosso retorno salarial, as nossas promoções. Quantas vezes a gente não viu, aconteceu muito comigo em redação, entrar na redação com um sujeito, um colega homem, que está mais ou menos pau a pau com a minha competência, faz as mesmas funções, e a carreira dele vai ascendendo muito mais rapidamente do que a minha, o salário dele vai crescendo muito mais rapidamente do que o meu, e o meu primeiro pensamento nunca foi, acho que hoje, aos 40, que eu estou começando a olhar desse jeito, o meu pensamento ali, aos 20, 25, 30 anos, jamais foi, putz, esse cara está acontecendo isso porque há uma sociedade patriarcal que está propiciando. Não, meu primeiro pensamento era, o que eu fiz de errado? Por que não está acontecendo comigo? Por que eu não sou merecedora dessa posição e desse salário? Então, ai, nossa, ainda vou ter que comer muito arroz e feijão. Então, Cris, essas violências são das mais sutis, né? Não só essa violência sexual, claro, o assédio sexual, o assédio moral, que é muito claro. Elas também são pequenas, também é a piadinha, também é a risadinha, também é o cara que te interrompe, como a Sema falou, te interrompe, começa a explicar muito melhor uma coisa que você acabou de falar. Isso acontece muito em reunião, né? Em reunião com mais gente, homens e mulheres presentes. A gente fica muito mais confortável, a gente fala isso entre nós. É muito mais gostoso quando a gente trabalha só entre mulheres, pelo mero fato de que eu estou sendo escutada, assim, com respeito, e ninguém está me interrompendo. Não é maravilhoso, Cris? A gente não ama trabalhar juntas? Você sabe que eu tenho uma tática maravilhosa para não ser interrompida, né? Eu continuo falando se for um homem, eu finjo que nada está acontecendo, no meu mesmo tom de voz. Se ele não para, eu viro para ele e falo, olha, fulano, você espera eu concluir? Daqui a pouco você fala. E se for uma colega que está sendo interrompida, eu sou aquela que fala, fulano, você pode esperar um pouquinho que eu quero ouvir o que a Ana tem para falar? Deixa ela terminar. Eu acho que é muito importante que a gente determine essas estratégias para que a gente crie um ambiente em que a gente consiga circular e colocar as nossas ideias, a nossa inteligência e defender a nossa vida com tranquilidade, porque a gente precisa, né, criar estratégias desse tipo para a gente continuar.